Olá, Paisani. Nesta etapa, irei apresentar as principais funções matemáticas da calculadora financeira HP12C. Lembrando sempre de que esta calculadora é a ferramenta essencial e fundamental para a gestão e controle da sua independência financeira. Sem ela, é praticamente impossível fazer uma perfeita administração e projeção para determinar quando você estará em regime de independência financeira ou de renda perpétua. A partir de agora, se conscientize de que você terá que considerá-la uma sua companheira eterna na sua vida financeira. Carregue-a sempre com você, se possível, durma com ela do seu lado. Eu, por exemplo, possuo 5 versões dessa calculadora. Duas delas, a calculadora física, uma convencional, que é esta que vocês estão vendo na tela, e outra versão Platinum, ou Platinum. E mais duas versões Windows, uma no meu notebook e outra neste PC. E também um aplicativo no meu smartphone. Agora, faremos um breve intensivão para aprender definitivamente a utilizar esta calculadora financeira HP12C. Então, vamos lá. Perfeito, paisá. Esta é a calculadora modelo convencional, esta cor dourada. A Platinum, a versão Platinum, ela é azul acinzentada. Tem uma diferença na Platinum e desta convencional, em que a tecla Enter ela permite a utilização do igual, justamente para fazer as contas convencionais de padaria, né? 2 mais 2. Então a versão Platinum permite este tipo de cálculo. Já a calculadora convencional, ela utiliza a nomenclatura Polish, ou seja, a divisão entre os números para depois operacionalizar as contas, ok? Para quem usa esta versão Windows, inicialmente você poderá controlar o tamanho com que ela aparece na sua tela. Simplesmente você vem aqui no View, perceba, se você quiser aumentar o tamanho em 5%, você clica aqui ou Ctrl I. Se quiser diminuir o tamanho da calculadora, clica aqui ou Ctrl D. Eu vou pelo Ctrl I. Olha só, aumentando, Ctrl D, diminuindo. Vamos ligar a calculadora no ON. Ela aparece como está em fábrica, sem aquelas nomenclaturas DMY e C, que são as características para a capitalização brasileira de juros compostos, que eu vou ensinar logo mais para frente. Mas inicialmente vamos trabalhar, ó, liga, desliga. Vamos trabalhar as contas convencionais, perfeito? Eu vou querer somar 5 mais 4. Pela calculadora de padaria, como é que a gente faria? Faria 5 mais 4 e teclaria o igual. Como nesta calculadora HP12C não tem igual, nós vamos utilizar a configuração Polish, polonesa, de inserção de dados, que é a separação de números antes da tecla de operação. Então, vamos lá, ó. Digita o 5, separo com a tecla Enter 4 e operação final, mais. Perfeito? Aí, 7 dividido 8. Aí, Clear X é CLX é 0, 0 registrador. Então, vamos fazer 7 dividido 8. Então, é 7, Enter, 8, divide. Ok? Uma característica desta calculadora que a diferencia muito das demais é a existência interna de 4 registradores de posicionamento, ou seja, X, Y, Z e W, que você não enxerga.
Mas acredite em mim, ela possibilita que você possa fazer contas contínuas, sucessivas com essa calculadora. Ou seja, ó, aproveite esse resultado aqui e some 9. Olha lá, ele vem aqui, 9 mais. Perfeito? Multiplique esse resultado por 25. Olha, 25 vezes. Então, é justamente por essa facilidade da existência desses 4 registradores internos que você pode fazer contas grandes sucessivamente utilizando somente os teclados operacionais. Nós vamos utilizar muito isso durante o nosso curso, quando veremos as fórmulas matemáticas da independência financeira. Teclas de direcionamento. Percebam, nós vamos usar esta aqui, ó, F e G. O que significa isso? Perceba que algumas teclas da calculadora têm 3 funções. Uma é a cor branca, outra a cor dourada, outra a cor azul. Esta aqui, ó, esta tecla aqui, ó, são 3 funções, essas são 3 funções, essas só são duas, e assim por diante. Então, quando, por exemplo, eu quero utilizar a função branca, por exemplo, esta aqui, ó, 1 sobre x, é somente clicar em cima dela. Por exemplo, eu quero achar o inverso do número 5. Eu coloco 5 e teclo 1 sobre x. Apertando aqui, ele vai ler, a calculadora interpreta o direcionamento branco. Esta informação matemática, olha lá, 0,2. Se eventualmente você quiser que ela execute o comando dourado, tem que apertar antes a tecla direcionamento F e a operação matemática. Quero determinar a taxa interna de retorno aqui, por exemplo, esta função dourada aqui. Ou seja, ela está na parte convencional, eu quero esta operação IRR, então antes eu aperto a tecla de direcionamento F. Se porventura eu quero uma função matemática azul, eu antes tenho que digitar a tecla G de direcionamento azul, olha lá, azul, ó. Então ela poderá executar qualquer uma dessas funções que estão na parte chanfrada aqui do teclado. Perfeito? Então é simples assim. F e o G. Continuando, vamos fazer algumas contas básicas, não aquelas convencionais de soma, subtração, divisão e vezes. Um inverso, por exemplo. O inverso é a tecla 1 sobre x. Nós já fizemos, então 5, o inverso de x está aqui, ó, 0,2. Zerando. Eu quero determinar 2 elevado à quinta potência. A função y elevado a x. Então, eu quero 2 elevado à quinta potência. Então, eu digito a base, 2, Enter, 5, função potência. 42. Viram como é simples? Zero de novo. Vamos utilizar a função porcentagem agora. Porcentagem, aqui está, é a tecla de direcionamento branco. Aqui, ó, diretamente. Por exemplo, quanto é 8% de 50? Digito 50, separo com outro número, 8, função porcentagem. É 4. Quanto é 20% de 45? Aí, digito 45, Enter, 20%. Aqui, deu 9. Vocês percebem aqui que nós temos 4 casas decimais depois da vírgula. Isso aqui você escolhe como você quer que o seu mostrador apresente o cálculo numérico. Você quer com 9 casas depois da vírgula? É simples, é só apertar F9. Aqui, 9 casas. Você quer com 3 casas depois da vírgula? F3. Você quer com uma casa? F1. 2 casas, F2. Eu costumo trabalhar com 4 casas. Vamos verificar a delta percentual. Delta percentual
significa a variação percentual entre dois valores financeiros. Por exemplo, uma mercadoria custa R$ 20, ela passa para R$ 30, qual é a variação percentual de aumento? Então, é 20, enter, 30, preço inicial, enter, preço final, delta percentual. O preço aumentou 50%. Uma mercadoria custa R$ 85. Ela reduziu o preço para R$ 75. Qual a variação de redução de preço? Aí caiu 11,7647%. Quer dizer, vimos porcentagem, variação percentual. Essa aqui é usado muito nos nossos controles financeiros de determinar quanto de uma determinada classe de ativo representa no seu portfólio total. Por exemplo, eu vou somar 1.000 mais 2.000 mais 3.000 mais 4.000 mais 5.000 e depois eu vou determinar os percentuais de cada um na minha carteira, perfeito? Então imaginemos que eu tenha R$ 1.000 no investimento A. Vou querer saber quanto eu tenho na minha carteira total. Ok, na segundo investimento eu tenho 2.000, somo. No terceiro investimento, 3.000. No quarto investimento, 4.000. E no quinto investimento, 5.000. Certo? Ele vai somando sucessivamente. Então, o total da carteira de investimento, R$ 15.000. Agora, eu quero saber, aqueles R$ 2.000, quantos por cento é da minha carteira total? O que eu faço? Mantenho o total aqui na tela. Eu quero saber os 2.000. Quanto corresponde em porcentagem do total? Eu vou direto aqui, porcentagem de total. Corresponde a 13,3333%. Atenção agora, se quiser continuar, você tem que zerar o registrador aqui, o mostrador. Só apertar a tecla X. Ou seja, aqueles 15.000 já ficam embutidos dentro daqueles registradores que eu te falei. X, Y, Z e W. Ele está lá no registrador Z escondido aqui. Então, vamos continuar. Eu quero saber aqueles R$ 4.000. Quantos por cento corresponde ao meu total da carteira? Está aqui, 26,677. Aí, vou zerar de novo. Aqueles R$ 5.000, quanto corresponde do meu total da carteira? Porcentagem de T, 33,333. Tá certo? É só esse cuidado. Você faz a soma total da carteira, ok? Deixa o total aqui, registra, e cada parcial, ok? Você zera apertando uma tecla X. Depois digita o valor que você tem em determinada classe de investimento e determina a porcentagem sobre o total. Perfeito, paisá? Vamos zerar aqui novamente. Por exemplo, uma tecla muito utilizada que nós vamos utilizar nos nossos cálculos financeiros, dependência financeira, é esse CHS aqui. O CHS significa Change Signal, troca de sinal. Por exemplo, eu quero trabalhar com 7 negativo aqui. Ele vem aqui e troca. Aperta aqui, troca sinal. Change Signal, signal. Vamos falar sobre os registradores que tem na calculadora financeira HP12C. Eu já citei anteriormente que ela tem os registradores de cálculo, que você não enxerga, que aqui você somente enxerga o registrador X, mas tem X, Y, Z e W ou T. São 4 que permitem fazer contas enormes, contas gigantescas. Ela tem os registradores financeiros, são esses 5 brancos aqui, N, período, I, taxa, PV, present value, valor presente, valor do dinheiro hoje. PMT vem de payment,
É do conceito anuidade da matemática financeira. Pagamentos ou recebimentos contínuos, uniformes, periódicos ao longo de um tempo. E FV é o Future Value, valor futuro. Estas são as 5 teclas que nós vamos trabalhar bastante ao longo do nosso curso de independência financeira. Como é que eu faço cálculo utilizando esses registradores? É simples. Basicamente, 3 destas grandezas têm que ser sempre conhecidas. E a quarta é a incógnita. Ou 3, pode ser qualquer combinação delas. Ou 3 ou 4 são conhecidas e a quinta você determina. Vou fazer um exemplo simples. Por exemplo, eu tenho um empréstimo de R$ 5.000. R$ 5.000, troca o sinal, PV. Ele será pago em 12 meses, 12N, a uma taxa de 5% ao mês. 5i. Qual é o valor da prestação? Pelos juros compostos? Aqui, ó, 564,13, né? Aproximadamente, financeiramente, aqui, ó, 2 casas depois da vírgula. Então, é sempre assim. Não vamos nos alongar muito, porque nós temos bastante exercício para fazer no momento oportuno, ok? Então, registradores financeiros. Nós temos os registradores de programação. Essa calculadora é um computadorzinho, tá certo? Aqui, ó. Esta aqui, se eu quiser transformar a linguagem RAM, a linguagem de cálculo, em linguagem de programação, aqui, ó, P/R, ela transforma RAM em Program. É tecla de direcionamento dourado. Então, F, ó, F, ela já entra em sistemas de programação. Eu não vou mexer aqui, porque aqui tem programa, né, de transformação de taxas, ok? Mas vamos voltar à linguagem normal. Então, os comandos de programação são essas aqui, ó. É o P/R, né, que você coloca ela na função programação. Você tem pause, BST, goto, comparação entre x e y, se o x for igual a 0. Isso aqui são todas teclas que você usa na programação com a calculadora HP12C. Financeiro, programação, e você tem os registradores estatísticos, tá certo? Ela calcula aqui, ela calcula desvio padrão, é esse Szinho aqui, ó, função azul. Ela calcula média aritmética, ó, x barra, média ponderada, tá vendo? Esse x-ρ e y-ρ, abaixo de 1 e 2, isso é usado muito em regressão linear. Se você tiver uma grandeza matemática, tá certo? 2 variáveis estatísticas, em que variam conforme determinados padrões que você desconhece, você utilizando essas 2 teclas em alguns comandos específicos, você consegue fazer uma aproximação desta curva em função de uma curva conhecida, ou uma linear, ou uma exponencial, ou uma curva em raiz, e assim por diante. Essa é uma tecla muito importante. Uma outra função aqui, ó, vamos ver essas funções especiais em azul aqui, ó, n fatorial, exclamação aqui significa fatorial. Isso aqui é uma função matemática muito utilizada, a gente vai ver isso ao longo do curso também, quando vamos determinar as fórmulas da matemática financeira, então vamos utilizar o fatorial. O que é o fatorial? Por exemplo, é uma função matemática que o n tem que ser maior que 0 e é um número inteiro. O que é, por exemplo, 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes os números anteriores até chegar a 1. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Como é que eu calculo? Eu venho aqui, ó, 5, função azul, tá vendo? G fatorial. É 120. Quanto é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. É 6, né? Ó, vamos conferir aqui, ó. 3GN fatorial. Ó lá, 6. Se eu quiser 9 fatorial, 9
GN fatorial. Aqui. Perfeito? Então, o importante... Vejam que eu tenho clicado em CLX e FCLX. Qual é a diferença disso aqui, ó? Isso aqui é muito importante. Se eu teclo CLX, ele zera somente o registrador X aqui, ó. Ou seja, se tiver lá no Y, no Z e o T, que tá, o embutido está escondido, como eu te falei, ele não zera. Se eu apertar FCLX, FREG, na realidade é FREG, tá vendo? Ele zera todos os registradores da calculadora. Ele zera os registradores financeiros, ele zera os registradores estatísticos, ele zera a memória, né? Memória aqui, ó, STO, memória STO1, STO2, STO3, ele zera tudo, é uma limpeza de memória, é uma lixeira que você zera ela inteira. Eu costumo fazer sempre assim, ó, eu zero tudo, ok? FREG ou FCLX. Veja a função raiz de x, olha aqui, ó. Raiz de 4 é 2, né? Raiz de 4, raiz de x é função azul, vem aqui, bom, 2, tá vendo? Ó, raiz de 5,5 é função azul, g raiz, aqui está. Essas duas teclas aqui nós vamos usar bastante. Isso aqui é um conceito matemático importante, é a série de Euler, no cálculo de determinar o período da sua independência financeira, uma série finita, é um conceito matemático importantíssimo. Número de Euler, 2,7182, tá aqui, ó, e elevado a x. Como é que eu sei o número de Euler? É só colocar o 1, tá, no x, ó, e acha e elevado a x. Olha o número, que bonito, o número de Euler. Vocês vão ver esse número aqui, ó. Vamos voltar de novo. 1 g elevado a x, ó, com 9 casas depois da vírgula. Olha que número bonito. 2,71828182. Isso é uma ferramenta matemática importante na nossa independência financeira. E o ln, vocês sabem que existem funções opostas na matemática. Por exemplo, a função oposta do mais é o menos. A função oposta da divisão é a multiplicação. A função oposta do y elevado a x é raiz de x, certo? A função oposta de uma potência é um logaritmo. Isso aqui nós vamos usar muito também ao longo do nosso curso. ln é logaritmo neperiano, é o logaritmo na base Euler, na base daquele 2,7172. Por exemplo, ó, quanto é o ln de 1? Vai dar 0, quer ver? Ó? G, né, função azul, ó, g ln. Qualquer logaritmo em qualquer base, seja na base de Euler, na base 10, na base 2, né? Logaritmo de 1 é sempre 0. Um logaritmo entre 0 e 1 é um valor negativo. Quer ver? Por exemplo, 0,25. GLN vai dar um número negativo. Olha lá. Certo? Eu vou mostrar graficamente ao longo do curso. Fiquem tranquilos. Por exemplo, 0,047. Vou calcular o ln, tá aqui, ó, menos 305. Vou calcular agora um número negativo, 6 negativo. Vou calcular o ln. Adivinha? Não vai dar resultado, porque não existe função matemática para logaritmo negativo. Olha aqui. Olha, GLN errou. Ok? Tá vendo que maravilha? Mas não se preocupem, gente. No momento oportuno, nós vamos ensinar detalhes para vocês. Vamos seguindo. O importante, atenção agora, o importante, a calculadora, do jeito que está, ela está preparada para receber dados conforme a nomenclatura americana financeira.
Pô, cara, o que é isso? Simples. O americano, na capitalização lá nos Estados Unidos, se o período for fracionário, prestem atenção, se o período for fracionário, por exemplo, 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, como é que ele considera o regime de capitalização nisso? No período inteiro, ele considera juros compostos. E no período fracionário, juros simples. Pô, Carlos, mas aqui no Brasil é diferente, é juro composto direto, do início até o final, seja ele inteiro ou fracionário. Ok, vamos colocar a calculadora apta a receber esses dados de capitalização pelo sistema brasileiro. O que eu faço? Tem que aparecer o compound aqui, o C aqui, ó. Eu faço assim, ó, STOEX, aparece o C. Pronto. Ela já está preparada para capitalização brasileira. Seja no período inteiro ou fracionário, é juros compostos em todo o sistema. Uma outra característica importante, as datas, tá vendo? D.MY ou M.DY. Como é que são classificadas as datas pela linguagem americana? Linguagem americana, ele coloca o mês primeiro, o dia e depois o ano. Pô, Carlos, mas aqui no Brasil é diferente. Nós trabalhamos com dia 1º, né? O dia 11 de junho de 2016. Ok, vamos deixar a calculadora para receber dados na nomenclatura de data brasileira. Aqui, ó, é dia, ponto, mês, Y. É função azul embaixo do 4. Então, G, né? Olha, G, D, M, Y. Ótimo. Então tá aqui, ó. Se deixando a calculadora com o Czinho e esse DMY, ela já está abrasileirada. Perfeito? Vamos trabalhar com data, então. Já que falamos em data, a calculadora financeira permite determinar datas no futuro, dias da semana e saber qual é a variação de dias cheios entre duas datas. Gostaram? Então vamos lá. Imaginemos aqui, ó, hoje, 11/6, tá vendo? Dividir o dia com o mês com um ponto, certo? Não esqueça isso, tem que seguir a nomenclatura da calculadora. Do ano 2017. Enter. Olha, vamos colocar com 6 casas depois da vírgula para vocês verificarem todos os números do registrador X. Eu quero saber que dia da semana e qual a data que será 60 dias depois desta data de hoje. Eu quero saber a data, né? Então, aqui, data é função azul, então é GDATE. Aí. 60 dias para frente será no dia 10/8/2017. E uma quinta-feira, causa o número 4. É assim, ó. 1 é segunda, 2 é terça, 3 é quarta, 4 é quinta, 5 é sexta, 6 é sábado e 7 é domingo. Por exemplo, eu vou querer saber o dia em que eu nasci. Que dia da semana era? Olha, 9 de fevereiro 02/1963. Eu quero saber o dia da semana. É só somar 0. Enter 0 e verifico a data. Olha lá, vai ser 9, vai aparecer 9 de fevereiro de 1963. E o número 6 foi num sábado. Tá certo? Eu nasci num sábado. Ok? Tanto data no futuro como data no passado. Vamos ver uma data no passado. Hoje, por exemplo, 11/6/2017. Eu quero saber 100 dias corridos para trás. Ó, Enter. Perfeito? 100 dias para trás é sinal negativo. Ok? Para trás. Eu quero saber que data e qual o dia da semana. Aí. G
Date, tá aqui, ó. Foi o dia 3 de março de 2017 e uma sexta-feira. Lembrando, 1 é segunda, 2 é terça, 3 é quarta, 4 é quinta, 5 é sexta. Viu como é fácil? Então, aprendemos date, vamos aprender delta days. Delta quer dizer variação de dias entre duas datas. Variação cheia, certo? Dias corridos. Por exemplo, vamos ver quantos dias nós temos até as eleições do ano que vem. Então vamos lá, ó. Hoje é dia 11/6/2017. Enter. As eleições no próximo ano serão no dia 15, pelo menos primeiro turno, né? Dia 15 de novembro de 2018. Aí. G, delta days, número de dias entre duas datas. Então é daqui a 522 dias corridos. Vê que maravilha? Ok, então aprendemos as funções data. O que está faltando agora para vocês conhecerem são as funções fluxo de caixa, cash flow. Também eu vou mostrar isso na apresentação das fórmulas matemáticas, que são essas teclas aqui, ó. Isso é muito usado em matemática financeira 2 e principalmente em engenharia econômica. CF0, fluxo de caixa na data zero, cash flow. CFJ é o fluxo de caixa periódico. Quantas vezes essa periodicidade de pagamento ou recebimento ou estimativa de renda acontece ao longo do tempo? Por exemplo, eu vou fazer inserções de 5.000 uniformes em 5 períodos. Então, eu digito 5.000 GCFJ ao longo de 5 períodos, 5 GNJ. E para finalizar, essas 3 teclas aqui de cima, perfeito? Que também é usado muito em matemática financeira, é NPV, já ouviram falar valor presente líquido, VPL? Isso é muito usado para verificar a viabilidade do investimento, de um projeto de investimento, pelo cálculo do VPL. Aqui, ó, é a tecla aqui, ó, direcionamento F, NPV, Natural Present Value, valor presente líquido. Um outro método utilizado na análise de investimentos, se uma alternativa é viável financeiramente, é o conceito do IRR, Internal Rate of Return, taxa interna de retorno. Tecla de direcionamento dourada, então tem que teclar F antes, FIRR. E para quem já fez aquela aula de sistemas de amortizações, sistemas de financiamento, de juros compostos, aqui a gente usa muito a tecla F, amorte, né? Um F amorte para determinar os juros, você lembra, né? Os juros periódicos. Então é isso, gente. Aqui vocês têm uma ótima ferramenta. Espero que vocês tenham aprendido, pelo menos conceitos iniciais. Reveja o vídeo, faça algumas contas. Qualquer dúvida, nós estamos ali no nosso Facebook. Perguntem, porque você vai utilizar continuamente essa calculadora para a administração da sua independência financeira. Na sequência, eu vou apresentar para vocês uma aula que eu desenvolvi ali para a turma 2 do Facebook, que é o programa desenvolvido por mim há mais ou menos uns 25 anos atrás. Foi utilizado em muitos cursos de matemática financeira, fiz treinamento de gerentes de banco, que é sobre as transformações de taxas equivalentes em juros compostos. Então é isso, gente. Até o próximo evento.